Nosso boa noite a todos. Nós vamos conversar, não será bem uma palestra, eu diria que será um grande estudo, onde nós vamos refletir algumas questões sobre a escala espírita, que é uma questão que já foi proposta na Revista Espírita, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns. Então são vários lugares na obra espírita de Allan Kardec, onde é abordado o tema da escala espírita. E a importância disso ressalta no Livro dos Médiuns, quando o espírito Sócrates, ele vem nos falar, então, que a escala espírita, ela é o que resume a doutrina espírita, e ela fecha um quadro extremamente importante para a prática do espiritismo, né? Então, quando nós lemos aqui escala espírita, a chave da ciência espírita, é nesse entendimento da ciência que nós vamos começar. Por que da ciência? Imagina só Allan Kardec, no século XIX, iniciando os seus estudos, as suas pesquisas, com diversas comunicações ocorrendo, né? Comunicações de diversos tipos, comunicações grosseiras, comunicações frívolas, comunicações profundas filosoficamente, comunicações num sentido científico, comunicações poéticas de diversos tipos, e existia na época ainda aquela ideia de que se era comunicação de espírito, então os espíritos sabiam de tudo. Ainda se tinha aquela ingenuidade, né? Ora, se veio de um espírito, naturalmente é uma comunicação verdadeira, porque os espíritos sabem tudo. Os espíritos estão numa outra situação, onde eles dominam toda a ciência, toda a sabedoria, toda a moral, e eles então falam, e eles estão sempre com a razão. E Allan Kardec então se depara com todas aquelas mensagens diferentes umas das outras, né? Que ele acaba separando nesses 4 grandes grupos de mensagens. As mensagens grosseiras, as frívolas, as sérias e as instrutivas. E ele só pode pensar, não pode, é impossível que isso parta de uma verdade única. É possível que os espíritos tenham essa capacidade de informar tantas diferenças nas mensagens e que isso seja, de alguma forma, verdadeira. Não é? Então tinha-se no começo lá mensagens absolutamente grosseiras, com o médium quebrando a ponta do lápis muitas vezes, né? Aquelas mensagens frívolas que não valiam de nada, que não tinham a menor serventia, né? Que falavam das coisas cotidianas, que falavam daquelas coisas triviais que não agregavam em nada. Aquelas mensagens sérias, que realmente tinha um cunho de seriedade, uma verdade nas mensagens, e as instrutivas, aquelas que levavam algum tipo de instrução para o médium e para aqueles que estavam praticando o espiritismo. Então, diante de todos esses tipos de situação, é que o Allan Kardec tenta iniciar aí a elaborar a escala espírita. Né? Porque ele vê algo muito similar que tem aqui na Terra. Encarnados, os homens não são iguais. Os homens são muito diferentes entre si. Nós temos pessoas com muita sabedoria em algumas áreas e completamente ignorantes em outras áreas. Nós temos homens que são ignorantes em quase todos os assuntos. E temos aqueles sábios que têm realmente uma sabedoria muito grande, muito ampla em diversos assuntos. Então, os homens aqui são muito diferentes entre si. E Allan Kardec percebe, então, que nos espíritos deveria ser igual. Não é? Então, Allan Kardec começa os seus estudos e ele repara que ele vai precisar colocar aí uma escala espírita baseado em 2 grandes aspectos, né? Que são os aspectos da moralidade e o aspecto da inteligência. Então, a construção da escala espírita, ela está em cima desses 2 aspectos aí, moralidade e inteligência. Nós vamos ver que a moralidade, ela é fator determinante para se mudar de ordem
da escala espírita, embora dentro das ordens, né, nós temos lá a primeira, a segunda, a terceira ordem, mas dentro das ordens, o papel do intelecto é um papel muito importante também. Então, Kardec vai tentar fazer um esforço de pegar todas aquelas mensagens e catalogá-las, enquadrá-las dentro de uma ordem, dentro de uma escala, que ele vai chamar de escala espírita. Então vejamos aqui a questão 96 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? Então Kardec, iniciando os seus estudos, as suas pesquisas, ele faz essa indagação. Existe uma hierarquia? Baseado em todas essas mensagens diferentes que eu recebi, existe uma hierarquia? Percebo que os seres inteligentes que se comunicaram são muito diferentes. Uns grosseiros, outros frívolos, outros absolutamente filosóficos, inteligentes. Há uma hierarquia no mundo dos espíritos? E essa é uma proposição muito interessante, porque qualquer um de nós faríamos isso, e faremos isso se nós formos para um outro país, para um outro lugar, conhecer uma nova cultura. É natural que nós queiramos saber qual é a cultura de lá, qual é a hierarquia desse lugar. Nós vamos visitar um país novo. Qual é a hierarquia desse país? É um presidente quem comanda? É um imperador? É um rei? Qual é a hierarquia que está em jogo neste lugar? Então, Kardec, se deparando com esse novo mundo espiritual, é natural que ele peça qual é a hierarquia. E os espíritos respondem: são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Então, aqui tem duas partes nessa resposta. Sim, eles são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Então, o grau de perfeição é aquilo que determina se um espírito está numa ordem mais elevada ou se está mais abaixo nessa escala das ordens, né? Isso é muito importante na ciência espírita. Isso é muito importante para a prática do espiritismo. Porque ao receber uma questão, ao receber alguma comunicação, que eu vejo já que é uma comunicação grosseira, que tipo de perguntas eu posso fazer a esse espírito? Será que adianta eu fazer uma pergunta filosófica? Será que adianta eu fazer uma pergunta científica para um espírito que já deu uma comunicação grosseira? É claro que não. Quer dizer, nós não faríamos isso também aqui encarnados. Vamos achar qualquer pessoa na rua e fazer uma questão profunda de filosofia, uma questão profunda de reflexão. Não vai sair nada nessa questão. Não vai sair nenhuma boa resposta. Então, isso para a prática do espiritismo, ou seja, para as comunicações mediúnicas, isso se faz muito importante. Eu entender a ordem, a escala espírita, para compreender com quem eu estou conversando. Com quem eu posso fazer determinadas perguntas e outras que eu não poderia fazer porque seria incapaz de responder, né? E os espíritos vão além. Então, eles vão nos dizer que nós poderíamos classificar os espíritos em 3 grandes ordens. Os espíritos imperfeitos, que são aqueles na base da pirâmide, né? A terceira ordem, são aqueles que ainda têm algo para espiar, ainda têm algo para provar. Esses espíritos, nós já vamos denominar aqui a característica geral, mas existe aí uma forte influência da matéria, quer dizer, a matéria importa muito para esses espíritos. No meio da escala nós temos os bons espíritos, aqueles que já não têm, já não sofrem da influência da matéria, e os espíritos puros, que esses espíritos puros, nós temos um grande exemplo
que pisou na terra, que foi o Jesus Cristo. Quer dizer, é uma completa inteligência, uma inteligência suprema, é uma completa moralidade, e nós temos aí apenas esse grande exemplo aí, que já pisou aqui na terra como um espírito puro. E nós vemos aí que fez realmente grande diferença para toda a humanidade. Então esses espíritos puros, quando reencarnam, são realmente para sacudir o planeta. São esses espíritos que realmente fazem uma grande diferença na vida da humanidade. Mas vamos ver melhor agora os espíritos imperfeitos. A característica, o que define o espírito imperfeito, é a predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Então veja que são várias características aqui ruins, claro, que definem os espíritos imperfeitos. Predominância da matéria sobre o espírito. Quer dizer, os prazeres da matéria falam mais alto para mim do que os prazeres do espírito. Eu costumo dizer que é como aquela pessoa que está fazendo um regime, E diante de um bolo de chocolate esquece do regime e vai para o bolo. E não come só um pedaço, acaba comendo o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. E o que é isso? É a predominância da matéria sobre o espírito. A matéria falou mais alto nesse momento. Embora eu estivesse determinado, mentalmente, espiritualmente estava determinado a não ceder ao bolo de chocolate, aquele bolo falou mais alto. No momento que chegou a prova, eu realmente não consegui me controlar e acabei consumindo mais do que devia. Então isso é a predominância da matéria. Propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Aqui vale lembrar que essa palavra paixões, ela não é a palavra paixões que nós conhecemos hoje, popularmente. Hoje a palavra paixão, popularmente, nós conhecemos aquelas figuras de linguagem, Tal indivíduo é apaixonado pelo seu carro. Fulano é apaixonado pela sua namorada. Ciclano é apaixonado pelo seu time de futebol. Como se fosse aquela paixão ardente, aquele amor ardente. Mas a palavra paixões, na filosofia, ela tem um outro significado. Então nós vemos paixões já com tema na filosofia, muito utilizado, mas principalmente pelo filósofo Descartes. Ele vai definir as paixões como sendo todos os sentimentos que sentimos. Todos os sentimentos que sentimos, ele denomina como paixões. Então, o amor, o ódio, a raiva, a alegria, a tristeza, o desejo, a admiração e todos os outros sentimentos que são oriundos destes que eu falei, são considerados, na filosofia, paixões. Quer dizer, paixões no sentido de ser passivo. Nós somos passivos perante os sentimentos. Se você duvida disso, imagina que você veja um grande amigo seu, que você não vê há muito tempo, e você vê esse grande amigo seu, o que acontece naturalmente em você? Algo lhe toca a sua alma, algo afeta a sua alma passivamente, queira você ou não, e você se alegra de ver a esse amigo. Da mesma forma, quando você vê uma pessoa que você não gosta, uma situação que você não quer passar, algo passivamente toca a sua alma. E você fica com ódio, com raiva, irritado ou qualquer outro sentimento ruim. Então nós falamos que as paixões, elas são aquilo que tocam a sua alma passivamente. Quer você queira, quer você não. E o detalhe é que quando toca você, você dificilmente vai conseguir reverter a curto prazo.
Imagina você naquele momento de irritação extrema e alguém vai lhe dizer: Alan, fique calmo, fique feliz agora. Pega aquela pessoa em depressão e diga: fique feliz. E você sabe que não é assim que funciona os sentimentos. Você sabe que não é esse passe de mágica que vai mudar o seu sentimento. Existe todo um processo para que você possa restabelecer um sentimento saudável, né? Então, nós, como espíritos imperfeitos, ainda sofremos muito das paixões neste sentido filosófico, de todos os sentimentos, né? Prova disso é quando nós saímos de casa no trânsito e estamos relativamente bem, não há nenhum problema conosco nesse momento. Mas, de repente, uma pessoa agressiva, atrás ali do seu carro, começa a buzinar feito um louco. É difícil se manter calmo nessa hora. É difícil se manter racional nesta hora. Vocês concordam comigo? Ou sou só eu que faço isso? Quer dizer, o que é isso? É a passividade da alma que um outro causou, um terceiro me causou isso, e eu fui passivo nesse momento. Quer dizer, eu não consegui domar as minhas paixões. Fui absolutamente passivo nesse momento. E isso me causa uma série de consequências, uma série de problemas, como diz aqui. Quer dizer, os espíritos imperfeitos sofrem das paixões e tudo aquilo que lhe é consequente. Quer dizer, nesse caso da buzina, eu vou me irritar, a minha felicidade já acabou. No caso de uma depressão, de uma tristeza muito profunda, é difícil você voltar à alegria. Num ódio, numa irritação, num ciúmes. Só quem sentiu ciúmes sabe que se trata de um sentimento absolutamente corrosivo. É aquele amor descontrolado, é aquele amor que eu perdi as rédeas. E tem consequências. E muitas vezes tem consequências gravíssimas. Nós vemos, por exemplo, o ciúme, a inveja gerando crimes violentíssimos, né? Para a própria pessoa ou para aquela pessoa que é a vítima dos ciúmes. Então nós vemos ainda essas graves consequências das paixões nos espíritos imperfeitos. Então essa é a grande classificação dos espíritos imperfeitos. São aqueles que a matéria predomina, o sentimento é descontrolado. Não consigo controlar os meus sentimentos. Não consigo controlar passivamente aquilo que chega a mim e eu me descontrolo. Né? Agora alguém pode perguntar, mas isso é só para os espíritos, né? Já que o nome é escala espírita? Dá a impressão que é só para os espíritos, né? Essa classificação. Mas nós também somos espíritos. Quer dizer, enquanto corpo nós participamos do mundo material, mas enquanto alma nós participamos do plano espiritual. Então todos nós somos espíritos e todos nós se enquadramos de alguma forma nesta escala espírita. Né? Então não se trata apenas dos espíritos desencarnados. Então veja, se você se identificou com alguma coisa que eu falei aqui, começa a se enquadrar aí nessa terceira ordem de espíritos imperfeitos. Mas a grande diferença é isso, é as paixões. As paixões é que vão determinar se você está nesta terceira ordem ou se você está na segunda ordem dos bons espíritos. Né? Agora o Kardec não para por aí. Quando ele vai falar dos espíritos imperfeitos, ele vai subdividir esses espíritos imperfeitos. Aquilo que eu li antes era uma característica geral, e ele coloca também algumas subclassificações dos espíritos imperfeitos, até para deixar mais fácil de você se enquadrar dentro da escala. Né? Então nós temos lá a classe dos espíritos impuros.
E o Kardec vai definir essa classe como sendo aquela onde há um prazer em praticar a maldade. Há realmente uma vontade deliberada de praticar a maldade. Há muitas vezes crueldade. E há muitas vezes crueldade e maldade sem motivos. Então, essa classe é uma classe que, quando encarnada, são aqueles que fazem os verdadeiros flagelos para a humanidade. Que roubam, que fazem crueldade com as pessoas, que torturam, muitas vezes sem maiores motivos. Existe uma verdadeira crueldade. Eles desejam fazer o mal. Se algo está bom, eles desejam estragar aquele algo bom. Então, essa é a classificação dos espíritos impuros. Quando desencarnados, esses espíritos se comprazem em levar o homem ao mal. Se eles conseguirem uma pessoa que lhe dê ouvidos, que seja influenciável, é o prazer deles levar esta pessoa para o mal. Fazer completos absurdos na vida. Se conseguirem, então, um médium onde possam provocar alguns efeitos de possessão, de subjugação, é também o desejo destes espíritos. Porque é a maldade ainda que eles querem praticar. Claro que nós vamos lembrar, eles não vão ficar assim para sempre. Mas ainda essa é a sua natureza. Eles construíram essa natureza para eles. Isso ainda lhes dá prazer. Um dia virá em que eles vão conseguir perceber os seus erros e se tornar espíritos puros, porque esse é o destino de todos nós. Todos nós somos destinados a sermos espíritos puros. Mas para isso existe uma caminhada, existe um processo. Kardec vai classificar também os chamados espíritos levianos. São aqueles que existe muita malícia. Quer dizer, eles já conhecem o mal. E eles praticam o mal quando veem que podem obter com isso algum tipo de benefício. São aquelas injustiças, aquela pessoa que vende aquele algo estragado sem falar nada para ninguém, são aquelas pessoas que se metem em tudo, que dão opinião para tudo, que têm um conhecimento muito pequeno, mas gostam de dar os pitacos. Como espíritos, nas comunicações, são aqueles espíritos que dão opinião para qualquer coisa. Você faz uma pergunta séria e eles respondem sem nenhum compromisso com a verdade. Então são aqueles verdadeiramente levianos que não se importam muito com as consequências. É mais por malícia e não por maldade. É mais para brincar. É mais para dar risadas do que propriamente uma maldade de querer ferir o outro, como a classe anterior. Kardec também vai definir a classe dos espíritos pseudo-sábios. Essa é aquela classe em que talvez alguns de nós nos enquadramos em algum momento. Porque é aquela classe de espíritos que tem já alguns conhecimentos, já tem algum leque de conhecimentos, mas que não sabe tudo, está muito longe ainda de saber tudo. Kardec vai dizer, são aqueles que sabem algumas coisas, mas pensam que sabem muito mais do que realmente sabem. Então esse aqui é o cuidado. Quando esses espíritos se comunicam, nós percebemos trechos que são verdadeiros nas suas comunicações e trechos que são absurdos nas suas comunicações. Então nós vemos aí um misto de coisas. Comunicações até certo trecho boas e determinado trecho pisou na bola, houve um cochilo, houve um problema. E ali tem uma opinião do espírito que é uma opinião equivocada.
E nós vemos isso muitas vezes, né? O Brasil é um país onde tem diversas obras mediúnicas, diversas publicações mediúnicas, e nós vemos isso muitas vezes. Muitas obras são boas em muitas partes, em muitos aspectos, e tem algumas partes que realmente ali saiu uma opinião do espírito, mas uma opinião equivocada, uma opinião que você consegue comparar com Allan Kardec, comparar com a filosofia, e você perceber que realmente não faz sentido, é um completo absurdo. Mas tem partes que são boas, tem partes que você aproveita muito bem. Então são esses espíritos pseudo-sábios. Têm conhecimentos, mas pensam que tem muito mais do que realmente tem. Kardec também define os espíritos neutros. Quer dizer, esses neutros são aqueles que nem são muito bons para fazer o bem, nem são muito maus para fazer o mal. Então eles ficam em cima do muro. São aqueles que vão viver a sua vida conforme o balanço das ondas, né? Então, como espírito, são aqueles espíritos que estacionam em determinado momento. Não fazem mais o mal, mas também não fazem o bem. Como pessoas encarnadas, também não fazem o mal. Não chegam a praticar o mal, mas também não fazem nada que seja realmente útil ao próximo. Então, nós vemos nessas classificações uma sabedoria de Allan Kardec. Conseguir extrair tudo isso, todas essas informações, baseado em milhares de comunicações, milhares de mensagens que ele recebia dos espíritos. E chegando nessas 3 ordens da escala espírita e nessas classes dentro dessas ordens. O papel que fica para nós, que Kardec sugere, é que, como essa escala espírita vale tanto para espírito encarnado como para desencarnado, o nosso papel de autoconhecimento, o nosso papel de avaliação e de reflexão é tentarmos nos enquadrar nesta escala espírita. Será que eu estou mais propenso a fazer o mal? Será que eu sou leviano? Será que eu estou mais para pseudo-sábio? Penso que sei muito mais do que realmente sei? Ou sou neutro? Ou participo, claro, de 2 ou 3 classes ao mesmo tempo? É muito comum isso. Então fica esse exercício de reflexão para nós. Quer dizer, isso nos interessa de forma pessoal, para que nós possamos nos avaliar melhor. Passamos agora aos bons espíritos. Quer dizer, estes são aqueles que já chegaram no meio da escala espírita. Já venceram as paixões. Já passaram por aquele estágio anterior dos espíritos imperfeitos. Então vamos ler como Kardec define estes espíritos. Predominância do espírito sobre a matéria. Quer dizer, no espírito imperfeito era o contrário. É a predominância da matéria sobre o espírito. Já nos espíritos bons, é a predominância do espírito sobre a matéria. Quer dizer, é aquele indivíduo que consegue se controlar, já é aquele indivíduo que vê o bolo de chocolate e vai comer na medida que seja a sua necessidade física, necessidade biológica. Não que o bolo vai mandar nele. Então, ele vence sobre a matéria. E desejo do bem. Kardec vai dizer, esses espíritos são aqueles que só desejam o bem. Um único mau pensamento, um único desejo do mal, seria uma completa monstruosidade para esses espíritos. Então, eles só desejam o bem. E é interessante como Kardec é muito hábil nas palavras, nas definições. Por que ele escreve desejo e não ação no bem? Porque ele poderia, muitas vezes ter colocado, são aqueles espíritos que fazem o bem. Mas ele coloca, muito sabiamente, são aqueles que desejam o bem.
Por que disso? Porque muitas vezes quem faz o bem não está verdadeiramente desejando o bem. É aquela pessoa que pratica o bem, mas por uma força maior. Pratica de forma interessada. Então nós vemos na época de eleição, na época de política, muitas vezes o candidato distribuindo cestas básicas ou outras benesses. Está fazendo bem? Está. Sem dúvida nenhuma está fazendo bem. Afinal de contas, matar a fome de uma família é fazer o bem. Mas é desinteressado? Não. Muitas vezes, junto com a cesta básica, existe ali um santinho, existe ali o seu número de voto. Então, a prática do bem nem sempre diz que a pessoa está desejando o bem. Aquelas pessoas que trabalham para atender outras pessoas, mas fazem isso por força do seu salário, por força do seu trabalho. Praticam o bem, mas nem sempre desejam o bem. Então esta é a grande diferença. Existem pessoas que trabalham, fazem o bem, mas é por força do salário, é por força de outra coisa, pela Constituição, pela legislação, alguma punição que recebeu, fazem o bem, mas não verdadeiramente desejam. Então, Kardec utilizou muito bem esta frase. Os bons espíritos, aqueles que já se tornaram bons da escala espírita, só desejam o bem. E como desejam o bem, eles fazem também o bem. Diferente daquele que faz o bem, mas às vezes não deseja o bem. Uma outra característica também dos bons espíritos é não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Então nós vamos ver aí, de novo, a palavra paixões. Quer dizer, esses bons espíritos já venceram as paixões. Eles já não sofrem desses sentimentos descontrolados. Não perturba nem a inveja, nem remorsos e nenhuma das más paixões, que é um verdadeiro tormento para nós ainda imperfeitos. Como é que a gente vai dizer que não é um tormento? A gente sai no trânsito, recebe uma buzinada e já se altera completamente. O cachorro da vizinha está latindo e nós nos alteramos. A nossa alma, o nosso espírito já fica completamente alterado. A geladeira não abre na hora que a gente quer. Muitas vezes a gente fecha a geladeira e ela não abre imediatamente depois. E a gente consegue ficar bravo com a geladeira também em alguns momentos. Quer dizer, todos esses sentimentos desequilibrados constituem os tormentos que nós vivenciamos o dia inteiro. Nós estamos muito bem, aí recebemos aquela ligação daquele cliente difícil, aquele cliente complicado e já estraga completamente o nosso ânimo, né? Estraga completamente o nosso dia. Quer dizer, isso é um tormento. Os bons espíritos são aqueles que já se livraram disso. Eles já aprenderam a controlar esses sentimentos. Quer dizer, no caso do trânsito, buzinar para um bom espírito não alteraria em nada o seu estado moral. O latido do cachorro da vizinha não alteraria em absolutamente nada o seu estado moral. Um cliente ligando, lhe xingando, um cliente muito difícil, não alteraria em absolutamente nada o seu estado de espírito. Que maravilha, né? Vamos correr para a gente chegar lá rapidinho. Isso é uma maravilha, né? Esse é o nosso sonho. Você ser a prova de balas, a prova dos maus sentimentos. Que maravilha. E esses são os bons espíritos. Aqueles que não se alteram por nada disso que é o nosso tormento. Nenhuma das más paixões. Nem o ciúme, nem inveja, nem raiva,
Absolutamente nada é capaz de lhe incomodar. Então veja, essa é a grande diferença entre essas duas ordens, dos espíritos imperfeitos para os espíritos bons. Esta é a grande diferença, é o domínio das paixões. Kardec vai perguntar no livro dos Espíritos, como que eu posso saber se as paixões estão me atrapalhando ou não na minha vida? Muitas vezes nós podemos ter essa questão, né? As paixões causam algum problema na minha vida ou não? Eu estou conseguindo domá-las? E a resposta dos Espíritos é muito interessante. Se você perceber que aquele sentimento provocou em você algo ruim, ou você prejudicou a um outro, é porque você está com as paixões descontroladas. E eles dizem, as paixões são como um corcel, um cavalo muito forte, um cavalo puro sangue, muito veloz, que é extremamente útil se estiver sobre as rédeas. Mas se esse cavalo muito forte, muito veloz estiver sem as rédeas, é um grave problema. Você não sabe aonde vai parar. E o resultado pode ser um resultado mau para você ou para outra pessoa. Então esse é o limite. É esses sentimentos que devem estar sobre as rédeas. É você ser senhor dos sentimentos e não ser escravos dos seus sentimentos. Esta é a grande diferença dos bons espíritos, né? É por isso que Allan Kardec vai nos dizer no livro dos Espíritos também que todos nós temos os anjos da guarda. Todos nós, sem exceção, temos anjo da guarda. Do Hitler até o Chico Xavier, todos tiveram anjo da guarda. E todos têm anjo da guarda, né? Mas um detalhe, anjo da guarda tem que ser um bom espírito, bom da escala espírita. Por quê? Imagina só se eu, um espírito imperfeito, fosse anjo da guarda de um outro espírito imperfeito. Aí ele faz besteira. E eu, como sou imperfeito ainda, fico todo atribulado porque ele fez besteira. Então imagina o estado do anjo da guarda, né? Quer dizer, a gente faz besteira, o anjo da guarda se desespera. Já pensou? A gente fazendo besteira e o anjo da guarda desesperado. Meu Deus, o que eu vou fazer com essa pessoa? Eu não dou conta mais, né? Então, anjo da guarda tem que ser obrigatoriamente um bom espírito. E não o chamado popular bom, né? O Alan é um bom espírito. Não, a gente fala assim popularmente, mas um bom espírito da escala. Tem que ter essas características, essas qualidades. Um bom espírito da escala espírita. Porque aí ele já não é capaz mais desse desespero. Quer dizer, o espírito imperfeito faz as burradas, faz as coisas erradas, e esse bom espírito, esse anjo da guarda, não se desespera. Ele é capaz de manter a sua tranquilidade, ajudar aquela pessoa a sair daquele erro, né? Então faz muito sentido que seja um bom espírito da escala espírita o nosso anjo da guarda. Passamos agora aos espíritos puros, que são aqueles da primeira ordem da escala espírita. E aqui o Allan Kardec vai ser muito sucinto na sua definição. Quer dizer, não há nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta. Quer dizer, são aqueles espíritos que já passaram pelos espíritos imperfeitos, os bons espíritos, e se tornaram puros, ou seja, não há mais nada a se aprender. É um progresso intelectual absoluto, é um progresso moral absoluto. A matéria já não quer dizer absolutamente nada para esses espíritos. O seu domínio é absoluto sobre a matéria e sobre o seu ser. Todas as questões, todas as ciências, esse espírito detém.
Então é muito interessante quando nós vemos as falas de Jesus Cristo. Quer dizer, Jesus Cristo é colocado em xeque diversas vezes quando esteve encarnado na terra. Diversas vezes as pessoas colocaram ele, ou pelo menos tentaram colocar, contra a parede. Numa das situações, Jesus é colocado em xeque quando existe uma adúltera e as pessoas estão prestes a apedrejá-la, estão prestes a matá-la a pedradas. E as pessoas então, maliciosamente, perguntam para Jesus: o que fazer agora, Jesus? Apedreja ou não apedreja? Qualquer uma das respostas que Jesus desse, ele levantaria um problema para ele mesmo. Se ele dissesse, não, tem que apedrejar, tem que matar, quer dizer, cadê aquele discurso de bondade, cadê aquele discurso de amor? E se ele disser que não tem que apedrejar, ele estaria indo contra uma cultura inteira, que era de apedrejar. Estaria levantando contra ele um grave problema. E é impressionante a calma deste espírito. Então conta-se nas Escrituras que ele continuou escrevendo, rabiscando na areia alguma coisa, e ele nos fala: quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. E essa é uma resposta absolutamente inteligente. Absolutamente inteligente. Apenas um espírito muito inteligente conseguiria dar essa resposta em um momento de vida ou morte. Quer dizer, qualquer um de nós naquela situação, correndo risco de vida, começaria a tremer, começaria a suar, ficaria vermelho, ficaria nervoso, teria dificuldade em concatenar as ideias naquele momento. Porque nós somos assim. Em um momento de nervosismo absoluto, a dificuldade de concatenar as ideias, os pensamentos, é muito grande. E este espírito exemplar calmamente fala: quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. É uma saída absolutamente inteligente, absolutamente moral, e com isso as pessoas foram se dispersando. Aqueles que estavam loucos para jogar a pedra foram deixando as suas pedras de lado e foram dispersando. Então isso é um exemplo de um espírito puro, extremamente inteligente, que une a moralidade com isso e é capaz de achar saídas nas situações que nós não conseguiríamos, que nós teríamos extrema dificuldade de se manter em paz de espírito. Esta ordem dos espíritos puros, Kardec não faz nenhuma outra subclassificação. E nem poderia. Porque se você está falando que existe uma ordem de espíritos puros, não há mais nada a se dizer. Não há um puro mais puro que esse puro. Quer dizer, chegou no grau máximo que nós conseguimos conceber. Não há um outro nível, um puro número 1, um puro número 2. Não há isso. É apenas puro. Já se livrou de tudo, já passou por todas as experiências necessárias. Então não há muito o que se dizer também sobre essa ordem, até porque isso nos está muito longe. Nós temos uma imensa dificuldade em conceber essa frase: nenhuma influência da matéria. Nós temos muita dificuldade em conceber e entender esta frase, porque isso está muito distante de nós. Nos bons espíritos, nós até podemos ter uma ideia, onde ele nos fala que o espírito predomina sobre a matéria. Nós até podemos fazer aí alguma leitura adequada sobre isso. Agora, quando ele nos fala dos espíritos puros,
que não há nenhuma influência da matéria, nós não somos capazes de compreender o que é isso. Está tão distante de nós, da nossa realidade, que nós não conseguimos compreender o que ele quis dizer com isso. Nós só conseguimos entender assim de uma forma muito genérica, aquele ser que já atingiu a completa sabedoria intelectual supremo, moralidade suprema. E fora isso, nós só temos os exemplos de Jesus Cristo aqui na Terra. Agora, a grande questão que nos fica é a reflexão sobre essa escala espírita. Entendermos em que nível nós estamos, entendermos em que classe nós estamos, e o nosso papel é evoluir. O nosso papel é conseguirmos ferramentas para evoluirmos intelectual e moralmente. E o Kardec faz essa questão para os espíritos, pedindo para eles qual é o meio prático mais rápido de progredir. Kardec faz as questões perfeitas. Ele não fez qualquer pergunta. Ele pede qual é o meio prático, quer dizer, aquele que eu posso executar, em que eu posso progredir de maneira mais rápida, o mais eficaz dos métodos, para que a pessoa possa progredir. Isso está na questão 919A do Livro dos Espíritos. E quem responde é Santo Agostinho, este espírito que dá também muitas comunicações em toda a obra espírita, e ele então nos diz o seguinte: para quem quer um meio prático, eficaz de progredir, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. E a questão ela é muito longa, eu não vou pôr ela completa aqui, mas nós já podemos ter uma grande ideia da continuação, da beleza desta questão. Quer dizer, Santo Agostinho, que encarnado em vida, como filósofo encarnado, no início do cristianismo, ele foi esse espírito que muitos de nós somos agora, um espírito imperfeito, cometendo erros, cometendo equívocos, ao sabor das paixões, quer dizer, não era ele quem controlava as paixões, eram as paixões quem controlava ele. Então ele foi este homem. E em determinado momento, ele decide mudar. Em determinado momento, ele decide então se esforçar ativamente para se tornar uma pessoa melhor. E como que ele fez é o que ele está contando agora. Como espírito no século XIX. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltar algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. O que é isso? Isso é autoconhecimento. Isso é a pessoa se conhecer, passar o seu dia em revista, rever as suas ações, rever as suas atitudes, entender se ela prejudicou alguém ou se ela prejudicou a si mesma e tentar ser melhor no próximo dia. Faço essa autoanálise, faço essa reflexão e no próximo dia me dedico a me tornar melhor. Se neste dia eu percebi que eu cometi uma injustiça com alguém, no próximo dia eu vou tentar reparar e não cometer mais injustiças. Se nesse dia os ciúmes ou a inveja falou muito alto e eu não consegui vencer, no próximo dia eu vou fazer o meu melhor, um esforço para que eu não seja novamente vencido
pela inveja, ou pelo ciúme, ou pelo ódio, ou pela qualquer outras dos sentimentos ruins, das más paixões. Quer dizer, esse é um exercício de autoconhecimento. É impossível você se tornar melhor sem se conhecer. Sócrates já vai dizer isso num diálogo relatado por Platão, que é impossível você melhorar algo sem conhecer profundamente esse algo. Ora, se eu quero melhorar uma cadeira, eu quero fazer uma cadeira melhor do que essas que estão aqui. Primeiro de tudo, eu preciso conhecer essa cadeira absolutamente, eu preciso conhecer profundamente essa cadeira. Conhecendo profundamente todos os aspectos dessa cadeira, então sim, eu estarei preparado para fazer uma cadeira melhor. Mas eu não posso fazer uma cadeira melhor sem conhecer essa cadeira profundamente. Então é esse processo de autoconhecimento que a filosofia espírita também nos propõe. Conhece-te a ti mesmo, que só assim você vai conseguir progredir. Essa é a maneira mais eficaz. Não há outra. Conheça os seus erros, conheça onde você está falhando. E com a ajuda do intelecto, você consegue criar estratégias para que você não caia no mesmo erro novamente. Ora, se eu me descontrolo com os ciúmes, espera aí, deixa eu analisar isso com calma ao final do meu dia, e com a ajuda do intelecto, eu consigo criar estratégias para que no próximo dia eu não caia de novo na armadilha dos ciúmes. Então, esse é o papel do intelecto também. Isso também está no Livro dos Espíritos. Quer dizer, o intelecto precede a moralidade. Porque se eu não dou conta dos sentimentos porque ele é passivo, eu preciso do intelecto como ferramenta para domar esse meu lado passivo. E aí eu consigo criar estratégias, criar maneiras de não cair na armadilha das paixões. E é assim que eu consigo então progredir. E é assim que nós conseguimos ser mais felizes. Quer dizer, esses bons espíritos da escala espírita são já espíritos felizes. O que para nós, a felicidade, ela ainda é muito circunstancial. Nós somos felizes em alguns momentos. Nós confundimos muitas vezes felicidade com prazer. Estamos tendo prazer, estamos felizes. Mas assim que aquele prazer não existe mais, ou assim que as condições não são mais propícias, eu deixo de ser feliz. Então nós oscilamos muito ainda quando o assunto é felicidade. Esses bons espíritos não. Esses bons espíritos são aqueles que estão numa felicidade permanente. Já não há mais nenhum tormento na vida deles. Agora, o progresso deles se dá de outra forma. É auxiliando, como anjo da guarda, auxiliando os espíritos imperfeitos. É tornando a humanidade melhor. É progredindo intelectualmente nas suas pesquisas, né? A tal ponto que não existe mais nada a ser progredido intelectualmente e chega a ser um espírito puro. Então esta é a escala espírita, muito bem colocada por Allan Kardec, e eu recomendo fortemente a leitura da questão 919A do Livro dos Espíritos, essa mensagem belíssima de Santo Agostinho, e principalmente a prática desta mensagem, para que todos nós possamos chegar ao estado de bons espíritos o mais rápido possível, que essa é a nossa meta inicial. Sairmos desse estágio de domínio das paixões e passarmos a dominá-las, para que assim nós possamos ser mais felizes e consigamos contribuir também
com a sociedade e com o nosso próximo, que é o grande objetivo da caridade. Então essa é a nossa mensagem de hoje, né? Bom estudo a todos.